Tem uma frase que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Todos nós estamos submissos às leis criadas pelos homens, leis que em muitos casos são injustas e até mal interpretadas por aqueles que em tese deveriam aplicá-las para evitar abuso de poder, para impedir que os mais fracos sejam dominados pelos mais fortes, garantir que o patrão cumpra com seus deveres trabalhistas, que o motorista obedeça às leis de trânsito, que o pai pague a pensão dos filhos. Esses são apenas alguns exemplos onde a lei é aplicada. Na teoria, todas essas leis, em princípio, até parecem ser justas e corretas, e que sem elas a sociedade se tornaria em uma grande anarquia, onde cada um poderia fazer o que bem desejasse. Na prática, percebemos que muitas dessas leis são criadas para controlar a grande massa humana. Quem está no poder ou tem muito dinheiro dificilmente é submetido a essas leis. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de políticos que desviaram milhões dos cofres públicos e estão soltos, ou de um empresário que atropelou e matou um simples pai de família, pagou uma fiança e foi posto em liberdade? Existem centenas de casos em que a justiça passa longe de cumprir o seu papel. Bandidos perigosíssimos, posto em liberdade por um juiz que em tese está só cumprindo a lei. Inocentes presos por não ter condições de bancar os custos de um advogado para o defender. Tudo isso provoca em nós uma certa revolta. Atualmente, o que se tem mais comentados nas redes sociais é sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele, por ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem o papel de defender e interpretar a Constituição do Brasil e fazer com que suas leis sejam cumpridas. Mas a interpretação que ele faz da lei é correta? Será que ele não está cometendo abuso de poder em tirar a Rede X do ar? Por outro lado, o empresário dono da Rede X, Elon Musk, também não estaria errado em descumprir uma ordem do Supremo e não manter um representante da Rede X no Brasil? Quem está certo? Bem, esse é apenas um caso da justiça do homem, porém chamou muita atenção pela importância do dono da Rede X. Mas se fosse um pobre coitado que perdesse sua casa, seu carro e todos os seus bens injustamente, além disso fosse preso por uma ordem de um juiz do Supremo, provavelmente passaria o resto da vida na prisão e ninguém daria importância para isso, pois é apenas mais um como a imensa maioria de nós. E a justiça de Deus? Muitos já me perguntaram, por que Deus não faz nada? Deixa tudo correr solto, inocentes sendo condenados, pessoas tendo sua fé explorada e nada é feito por Deus. Será que Deus é realmente justo? O governo de Deus, assim como a sua justiça, são perfeitos. E para tudo tem um tempo e uma hora determinados, pois se não fosse assim, a maioria dos seres humanos já teriam sido exterminados. Mas antes de entrar nesse assunto, se você já é inscrito em meu canal, meu muito obrigado. Se ainda não é, se inscreva, deixe o seu like, faça comentários e, se possível, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. O governo de Deus, como será? Para entender melhor as diferenças de um governo eleito pelos homens e de um governo eleito por Deus, analise o que Deus disse a Samuel. Tinha chegado a hora de Samuel ir à casa de Jessé, em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Samuel ficou impressionado com o que viu. Certamente ele estava diante dele, aquele que o Senhor tinha escolhido. Afinal, Eliabe era alto, de boa aparência, soldado de guerra. O profeta estava se preparando para ungir, quando Deus falou em seu coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Analisarmos um candidato que está concorrendo a algum cargo político, como prefeito, vereador, governador e até para o cargo de presidente, o que analisamos para fazer as nossas escolhas? Tem atualmente aquele candidato que tem mais seguidores nas redes sociais, aquele candidato que se expressa bem, aquele candidato que se veste bem, tem a preferência dos eleitores e possivelmente uma maior chance de se tornar o nosso governante. Provavelmente aquele candidato que ganhar será mais um, como todos os outros que ganharam. Não irão cumprir nada do que prometeu. Vai propor várias leis para massacrar o povo, com impostos para poder suprir as suas necessidades e promessas de campanha. E mais uma vez a esperança do povo vai-se embora. Aquele candidato perfeito, cristão, honesto, que luta para ver o seu povo prosperar juntamente com a nação, foi uma terrível decepção. Esse político honesto que todos nós desejamos, ele não existe. O que vemos é apenas um conto de fadas, cheio de mentiras e histórias de prosperidade e crescimento, que sempre surge nas épocas de eleições. Por que isso? Simplesmente porque esse mundo é governado por seres humanos. Quando se fala do governo de Deus, ele não acontecerá aqui na terra, ele se dará no céu. O reino de Deus de 1000 anos, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que não aceitaram a marca da besta e a prisão de Satanás por 1000 anos, marca o início de um reinado que quem governará será Deus. A verdade é que somente vamos conhecer a verdadeira justiça na vida eterna, quando formos governados por Deus. A volta de Cristo pode estar bem próxima ou não, pois ninguém sabe quando isso vai acontecer. Muitas coisas ainda vão ocorrer. Porém, quando morrermos, a volta de Cristo já aconteceu para nós. Para finalizar, medite no que está registrado em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.